Galerinha, olha só, eu vou falar agora igual os youtubers, que eles falam assim: ô galerinha, tudo bem? Vamos fazer um novo vídeo aí? Tal, e então é isso. Mas olha só, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, de 2 minutos, no máximo 3 minutos, que é para introduzir os 5 vídeos que eu fiz sobre o chá, que eu coloquei no vídeo anterior, mas eu vou apagar. E sobre a microfísica do poder, né? Porque ficou atrapalhado o negócio. Por que ficou atrapalhado? Porque o microfísica do poder que coloquei é grande e eu tive que repartir ele em 5 vezes. Agora eu vou colocar um mais sintético e depois vou colocar aqueles que eu já fiz, que é para poder conectar, né, o chá, né, que não é o chá inglês, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude, com a microfísica do poder, do Michel Foucault, que fala do que? Como é que o poder está disseminado na sociedade e ele está presente nas inter-relações, né, sociais, na amizade, no amor, na família, né? O poder está ali, está junto. E o chá, que vai ser, que eu chamei a atenção para a atitude do terapeuta, né? Ele está relacionado com essa hierarquia, com esse discurso do poder. Então a atitude relacionada com o discurso do poder, tá? Que vai ajudar na compreensão da relação terapêutica, né? Que ela tem toda uma singularidade na terapia narrativa, que eu já falei, certo? Então é isso, né? É chá, tomar chá com Michel Foucault. Legal? Tá? Então eu vou apagar aquele vídeo, o 9A, e colocar esse e depois reintroduzir, que vai ficar melhor, tá? Valeu, galerinha. Então aí, até a próxima aí. Tchau. Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra Andrade, estou aqui hoje novamente com vocês com mais um conteúdo que possa agregar de alguma forma aos conhecimentos que vocês já possuem. E hoje nós vamos falar sobre competência. Você já parou para pensar como se explica competência? O que é competência? É o que nós veremos hoje aqui nesse vídeo. Vamos lá! Eu sempre explico competência nos meus treinamentos, nos meus cursos, falando da seguinte história. Não sei fazer um bolo, não sei fazer um bolo. Chego para minha avó e falo assim: vó, eu quero fazer um bolo. A minha avó, com toda boa vontade, me dá uma receita de bolo e me explica. Você coloca tanto de açúcar, tanto de farinha, tanto de leite. Muito bem. Eu não sabia, agora eu sei. O que vai na massa de um bolo? Não tem como falarmos sobre competência sem falar desta sigla aqui. Então, o que a minha avó me deu? Ela me deu informações que eu vou transformar em conhecimento. Então, este chá aqui não é aquele chá que nós tomamos, que faz bem para a saúde. Não, não é isso. Esse chá aqui explica competência. Então, o que a minha avó me deu foram informações que eu, Alessandra, transformo em conhecimento. Ok? Aí eu pego essa receita e toda a explicação que a minha avó me deu e vou para a batedeira. O primeiro bolo não sai bom, o segundo mais ou menos, o terceiro já melhorou, mas dali para frente eu vou pegando um jeito de fazer, eu vou adquirindo prática. Vai ter um momento que eu não preciso mais daquela receita de bolo. O que eu adquiri? Habilidade. Nossa, maravilhoso! Então, com tentativas, praticando, eu adquiro habilidade. Só que se não tiver este azinho aqui trabalhando, nada disso vai acontecer. E o que é o A?
atitude. Sem atitude, eu não vou em busca de conhecimento e muito menos coloco em prática aquilo que eu aprendo. Então, o C é o saber. O H é o saber fazer. E o A é o querer fazer. Então, tudo na nossa vida depende da nossa motivação, da nossa vontade. Você quer ser melhor naquilo que você já foi para a sala de aula, você já aprendeu de alguma forma ou alguém já te explicou? É preciso ter atitude para colocar em prática. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e que você, para ser cada vez mais competente, você adote esse conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. É assim que nós explicamos competência. Forte abraço! Olá pessoal, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre Michel Foucault com o conceito de poder. Exatamente só sobre esse assunto. Mas antes de começar a tratar desse tema, gostaria de convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o sininho aqui ativado para receber notificações quando surgir algum vídeo novo. E se durante a aula teve alguma dúvida, manda um recado aqui pra gente. Bom pessoal, hoje então a aula é sobre o poder, né? E esse conceito do Foucault é simplesmente o mais importante da obra dele. Se não o mais importante, acredito que seja o mais conhecido, né? É até quase clichê no bom sentido, porque chamar Foucault de clichê, né, seria uma ofensa, mas clichê no sentido de que é muito popularizada essa ideia no Foucault. Então nossa aula é uma aula introdutória a respeito desse assunto. O livro que Michel Foucault trata, evidentemente, de maneira mais profunda sobre o poder é o livro Microfísica do Poder, publicado em 1979. Essa obra já encontra num período histórico onde Foucault já está um autor extremamente já consolidado, com muita experiência dentro do campo filosófico. Diferentemente daquelas primeiras obras lá dos anos 60, né, do Foucault, esse é um livro um pouco mais profundo, mais denso, e uma obra muito importante. Então, ele vai entender as relações de poder rompendo com a grande tradição marxista. E essa é uma característica, eu acho que importantíssima de a gente dialogar no início da aula aqui. Por quê? Porque quando Foucault vai entender o poder, ele não entende o poder como se ele fosse algo institucionalizado em apenas uma questão como a econômica. Essa foi a grande birra, né? Ou pelo menos a grande crítica direta que o Foucault teve com o pensamento marxista clássico. Na leitura do Marx, ou pelo menos dos marxistas posterior a Marx, nós temos o entendimento do poder muito centralizado na questão de classe social. Ou seja, uma interpretação muito mais arraigada a uma ideia de que o poder está ligado a uma questão mais econômica, do papel que o indivíduo ocupa nas relações de produção. Então, essa leitura, né, que confundiria, ou pelo menos colocaria o conceito de classe mais centralizado no poder, Michel Foucault vai romper. E vai romper como? Por quê? Essa é a grande intenção da nossa aula. Mostrar aqui que o Foucault ele vai entender o poder enquanto uma relação. Poder não é uma coisa. Poder é um exercício. Por isso que ele diz, o poder ele se exerce. Ele exerce em ambientes de maneira extremamente assimétrico. E esse conceito de assimetria, né? Assimetria, é a noção de que o poder é sempre uma relação desequilibrada. O que significa dizer a seguinte ideia. Pessoal, espia só isso. Para Michel Foucault, ninguém está fora das relações de poder. O poder ele exerce como um feixe de relações. O que é essa ideia de que o poder é um feixe? É que ele funciona como se fosse uma rede, né, que conecta inúmeros laços, inúmeros nós. Nesses laços e nós tão distintos das relações de poder, ninguém estaria fora. E aí ele tem uma conclusão interessante, que nas relações de poder, ninguém detém completamente o monopólio do poder sobre todo o tempo. Então, o Estado, que é uma instituição que na modernidade tem o monopólio do poder, pelo menos em nível teórico, não detém esse poder de maneira completamente absurda, ou pelo menos em todos os tempos. É interessante que essa ideia
que foi trabalhada por um sociólogo, que nós temos aula aqui, ó, do Max Weber, né, sobre a ideia de Estado, é um pouco mais retirada, pelo menos um pouco mais superada pelo Foucault. Por quê? Porque no Michel Foucault, o poder é visto como um exercício que não está centralizado nas grandes instituições, como a economia, como a política, como o Estado ou a família. O poder é um feixe de relações que se exerce de maneira assimétrica. Então, nesse sentido, ele está em todos os espaços, ok? Pensando nesse aspecto, Foucault chega numa outra tese também dele. O poder, ele tem um papel que atua sobre os corpos, sobre os indivíduos. Não simplesmente de uma coisa para outra coisa. Aliás, Foucault não acredita que o poder é uma coisa que você tem ou que você deixa de ter. Poder é exercício e por ser exercício ele age em todos os lugares. Pensando dessa forma, entre as relações de poder não há necessariamente apenas a relação dominador-dominado. Essa visão super esquemática, né, típica do pensamento marxista, como diria Foucault, é trabalhada de outra forma. O poder é uma compreensão muito mais ampla, pouco mais radical essa visão Foucaultiana sobre o poder. Uma tese interessante, antes de eu pegar uma leitura rápida aqui de um trecho do Michel Foucault, é a seguinte: as relações de poder, elas não são negociáveis. O que isso quer dizer? Que o poder não é negociável? É que o poder, ele não é uma coisa que eu posso ter ou posso deixar de ter, ou deixo de portar. Ele está nos microespaços. Por isso, o título dessa aula aqui, né? A ideia de poder ligada ao livro do Microfísica. O que é isso, moçada? Tentar perceber nos microespaços, né? Nas micro-relações onde o poder ele está estabelecido. Vou dar um exemplo? Vamos lá? É muito comum que nós pensemos as relações de poder sempre vinculado ao governo contra o cidadão. Então, público, né, cidadão comum aqui, governo, instituições. É preciso entender o quanto que dentro das classes ou dentro dos grupos sociais, de maneira mais microespacial, existe relação de poder. Exemplo, será que a relação de poder é apenas entre um homem e uma mulher? Ou por que não de mulher para mulher ou de homem para homem? Ou então, por que não, internamente, nos pequenos espaços como a família, né? A família enquanto uma instituição normalizadora, relações de poder entre irmãos, entre pai e filho, entre filho e pai, ou seja, que as relações elas estão, então, disseminadas de uma maneira desequilibrada, assimétrica, porque ela está em todos os ambientes. Eu vou trazer um trecho aqui agora para exemplificar o que eu trabalhei com vocês, que é a ideia de que o poder é um exercício, é uma relação, e não é uma coisa que você tem ou não tem. Vamos lá, vamos ver esse trechinho? O poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos. A família, a vida sexual, a maneira como se trata os loucos, a exclusão dos homossexuais, as relações entre os homens e as mulheres. Todas essas relações são relações políticas. Só podemos mudar a sociedade sobre a condição de mudar essas relações. Veja que o Foucault está nos dizendo sobre mudança de relações de poder e não necessariamente destruição do poder. Então o poder não se destrói. O poder de onde ele está, olha os trechos que a gente tem que destacar nessa citação. Na família, na vida sexual. Por que vida sexual? Porque a própria normatização, né, da nossa vida, dos desejos, da sexualidade, também tem regras, tem normas, tem padrões de comportamento impostos por uma cultura, por uma sociedade. Então, nesse sentido, é pensar os microespaços ou micro-relações de poder, como o Foucault está falando. Quero finalizar minha aula deixando aqui para você a seguinte tarefa. Aprofunde essa leitura, vá atrás e principalmente busque interpretações sobre o livro Microfísica do Poder, ou quiçá, a própria obra, que eu tenho certeza que você vai garantir muita compreensão do que é o poder para o Michel Foucault. Bom, pessoal, foi essa nossa aula sobre Michel Foucault e as relações de poder. Antes de você fechar nossa aba aqui, deixa um like para mim e não se esqueça de acessar os links que estão na descrição do nosso vídeo, para você aprofundar um pouco mais sobre esse filósofo. E além do mais, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aguardo você na nossa próxima videoaula.